Bom dia, Central. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus e Pai, do nosso único, suficiente Senhor e Salvador Jesus, seja sobre toda a igreja. Você que crê, recebe, diga amém. Se você puder, sem interação, mas sem toque, mas dá um 360 aí, dá um tchauzinho, abençoa alguém aí em nome de Jesus. Você pegou aí Atos, capítulo de número 26, verso de número 9. Atos 26, verso 9 em diante. Vamos lá. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Antes de ler, fala assim comigo: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga: eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga com convicção, diga: eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém, aleluia. Diz o texto sagrado assim, então você pode, você é e você tem aquilo que a palavra de Deus diz. Olha, diz assim: eu também, o apóstolo Paulo está falando aqui, tá? Eu também estava convencido, grava isso, só baixa um pouquinho o fundo musical. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. Escuta isso, Paulo está contando que ele, antes de se converter, muito obrigado, meu amado, antes de se converter, ele foi um cara assim, muito terrível, né? E ele está contando isso aqui, ó. Isso aqui é antes, lembra lá Atos capítulo 9, que é quando ele vai ter um encontro com Jesus. Se você pegar o Atos capítulo de número 8, meu Deus, esse homem foi muito cruel. Ele foi cúmplice e foi um dos, né, dos algozes que levaram o santo, aquele menino, o Estevão, à morte. E não foi uma morte qualquer não, foi uma morte violenta, foi apedrejado aquele menino, o Estevão. E Paulo diz a palavra que ele estava lá, ele consentia na morte, ele era um perseguidor, ele era um homem muito cruel. E ele está falando aqui para mim e para você, ele diz assim: então eu estava convencido, presta atenção nisso. Paulo estava o quê? Ele estava convencido. É isso aqui, ó. É assim que eu tenho que fazer. Esse é o jeito que eu tenho que viver. Qual que era? Ele vai falar para nós. Ele estava convencido a fazer todo o possível. Olha isso, irmãos. Todo o possível. Diga comigo, todo o possível. Tinha que mexer comigo, com você. Tinha que mexer comigo, com você. Você já parou para ver, para pensar, para refletir, para analisar que tem gente, amados, que está tão convencido e faz todo o possível, não é qualquer coisa. Eu vou fazer de qualquer jeito. Não, a pessoa faz todo o possível, de acordo com aquilo que ela acredita, né? Aquela crença que ela tem. E olha, amados, eu às vezes fico, sinceramente, vou falar para você, abrir meu coração para você. De vez em quando eu fico assim, eu fico chateado. Porque eu olho um líder de célula, eu olho muitas vezes alguém, um irmão em Cristo Jesus, que faz um corpo mole e lascado. Sabe? Tem desculpa para tudo. Quem já ouviu aquela frase, quem dá desculpa? Avalia aí, que resultado você está dando. Porque, irmão, é desculpa o tempo todo, é um monte de desculpa. É desculpa, isso é por causa daquilo. Aí você pega o camarada, que Paulo, lógico, é um caso assim, extremo, mas você pega gente aí, que a pessoa tem uma convicção, ela tem uma certeza, e ela faz de tudo para outras coisas. Uma vida errada muitas vezes, uma vida totalmente, sabe, fora dos planos de Deus. Você já parou para ver gente que serve, olha aqui, que serve algumas doutrinas que são diabólicas. Tem doutrina. O que é doutrina, irmãos? O que significa a palavra doutrina? Ensinamento, diga ensinamento. Irmão, tem gente que segue uns ensinamentos que humilha a pessoa, expõe a pessoa ao ridículo. É a coisa mais terrível do mundo. Sabe, esses tempos eu vi um vídeo que depois eu falei, para que eu fui assistir esse negócio? Mas chegou lá para mim, não sei se alguém mandou. Irmão, a pessoa, ele estava assim, era um grupo perto de uma cachoeira, e o cara, meu Deus do céu, eles começavam a beber, assim, pinga mesmo, e tal. Aí esse cara estava com um facão na mão, aí daí a pouco ele começou a virar, ficou possesso, endemoniado. Aí ele mordia ele mesmo, e o sangue escorria assim, porque ele estava mordendo a língua dele, aí estribuchava no chão. Aí ele pegava, imagina, mordeu, aí ele pegava aquela pinga, aquela cachaça, uma vodka lá, um negócio, e aí ele esbaforava nas pessoas, as pessoas vinham assim, ele fazia, aí jogava aquele negócio, sabe? Olha que coisa.
E a pessoa se dedica, vai lá no meio da mata, numa cachoeira lá, e o povo, um frenesi, irmãos, porque daí existem fenômenos que são psíquicos, não é nem espiritual. Tem o espiritual, tem demônio ali até dizer chega. Tem demônio até dizer chega. Mas tem a questão do psíquico, que é o frenesi, porque é o efeito, é chamado de efeito manada. Um começa, os outros seguem. E que coisa, é a coisa mais feia do mundo. E o cara está lá. Você já viu aquelas pessoas que tem um ritual de uma determinada doutrina aí, que os caras eles fazem uma procissão e eles estão com um chicote, na ponta do chicote tem umas lanças, vocês já viram? Tem umas lanças, tem umas lancetas, e aí eles fazem assim, eles vão andando e vão assim, ó, pá, e tá, é uma fé gigante, uma das maiores do mundo, quase tão grande como o cristianismo, tá? Não vou ficar citando nome, porque daí às vezes vai para filmagem, vira o Aue hoje, né, esse negócio de internet, mas irmãos, e os caras eles vão andando, eles vão fazendo assim, ó, tá, e vai sangue, e vai esguichando sangue, e eles estão lá. Aí pega você, pega eu, pega nós, eu coloco eu no meio, às vezes é mais para me identificar com você fala, é verdade, né? Mas, né, irmão, é um corpo mole. Pensa até o Rodrigo falou que domingo passado eu chamei os irmãos de vagabundo, ele falou, pastor, você estava bravo, né? Eu não falei isso, eu falei sem vergonha. Pensa numa crentaiada sem vergonha, você é um sem vergonha, meu querido. O que é sem vergonha? O que é sem vergonha? Não fica nem vermelho mais. A pessoa não tem compromisso, irmão, nenhum com o reino, com a obra de Deus, com o evangelho, sabe? Você olha, dá vergonha. Você fala assim, nossa, esse é o comprometimento que você tem. Não fala de Jesus para ninguém, né? É lógico, às vezes não fala porque se sente vergonha. Fala, se eu falar, a pessoa vai olhar para mim e falar assim, o que você está falando para mim? Você é 10 vezes pior do que eu? Talvez, pode ser isso, né? É relaxo mesmo, falta de comprometimento. A pessoa não ora, não lê a Bíblia. Estou falando de coisas básicas. Aí você pega um cara que nem aqui, o apóstolo Paulo, lógico, antes de se converter, ele tinha convicção, ele fala aqui, ó, eu estava convencido de que eu tinha que perseguir, me opor ao nome de Jesus. Ele tinha convicção. E você pega essa turma aí, irmãos, que eles estão convencidos, sabe? Muitos, se você chamar para conversar, vai falar assim, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou agradando a Deus. Nossa, você está vendo? E eu e você, às vezes, nessa indiferença, eu e você muitas vezes com esse corpo mole. Continua no texto sagrado comigo aí, em nome de Jesus, continua, diz assim, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Olha isso, ele queria ver o sangue jorrar, ele queria ver a morte dos servos de Deus, dos apóstolos, ele perseguia, tanto que matou Estevão, né? A pedrada, menino santo, menino de Deus. Continua lá, muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Uau, ele era tão terrível, ele era tão maligno, que ele pegava uma pessoa, um crente em Jesus, e ele fazia de tudo para essa pessoa blasfemar o nome de Jesus, negar a sua fé, ele pressionava, dizia assim, você não vai negar esse Jesus não, você vai morrer, nós vamos te matar a pedrada, nós vamos te aprisionar, você nunca mais vai sair da prisão. Olha o que o apóstolo Paulo fazia antes de se converter, por que ele fazia isso, pastor? O versículo de número 9, comecinho, diz assim, eu também estava convencido, grava isso aí, porque eu vou falar com você a partir desse negócio. Paulo estava convencido, ele estava convencido de que aquilo ele tinha que fazer, era assim que ele vivia, porque ele estava convencido, mas, até que, presta atenção, então ele ia de sinagoga em sinagoga, castigando as pessoas, forçando elas a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras, ele viajou longe, não é? Olha o esforço que esse homem fez, eu viajei longe, eu fui às cidades estrangeiras para persegui-los. Essa era a missão da vida dele, por quê? Versículo 9, porque eu estava convencido, de que isso eu devia fazer,
Era assim que eu tinha que ser, era assim que eu tinha que viver. Eu tinha que ir atrás desse povo, né? Que ele falava, essa seita, eu ia atrás deles, eu queria acabar com eles, eu queria destruir eles. Continua, verso de número 12. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com a autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Olha isso. Por volta do meio-dia, ó rei, ele tá discursando diante do rei Agripa, tá? É um rei aqui, está dentro de um contexto, já eu explico rapidamente, para não perder muito tempo. Mas ele estava discursando para esse rei, ele fala para o rei, ele fala assim, então numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, não é? Com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes, e por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, aleluia. Ah, eu oro por mim, por você nesse dia. Eu estava orando, acho que o diabo ficou com raiva de mim, por isso que ele, não vou falar isso não, porque daí é ser meio religioso e meio como que é o nome? Cara, quando é extremista, é meio fanático. Não, foi um acidente, aconteceu. Mas eu estava orando, irmãos, por essa manhã, eu estava orando por você. Eu sabia que ia estar aqui algumas pessoas que estavam distantes durante o tempo por conta dessa questão dos filhos, né? E eu estava orando, eu estou orando, porque eu oro e eu peço a Deus que você receba uma visão celestial nessa manhã. Nós estamos precisando de uma visão celestial, irmão. É uma visão celestial, não adianta, não é um convencimento, o pastor falou comigo, o pastor me convenceu. Isso aí tem prazo de validade, sabe? Eu estou convencido, não basta. Eu estou orando para que cada um de nós que estamos aqui, principalmente você que é supervisor de célula, estou orando tanto por você, meu irmão. Você sabe disso, eu falo quase todo dia, eu mando lá, estou orando por você, estou orando, porque tanta coisa acontece para a gente distrair, a gente perde o foco, a gente perde o alvo, a gente para de contemplar, sabe, aquilo que a Bíblia diz, irmãos, que é o mais importante, olhando fixamente para Jesus, olhando fixamente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Irmão, a gente começa a olhar tanta coisa, a gente começa a se distrair. Eu tenho orado pelo supervisor de célula, porque é uma peça-chave nesse negócio aí. Se o supervisor não estiver, lá em cima, sabe, altamente motivado, o que vai acontecer com o líder? Coitado do líder. Se o líder dele não está, ele vai judiação, vai esmorecendo, vai murchando. Então eu estou orando pelo supervisor de célula, eu estou orando por você, líder. Eu sei que não é fácil. Imagina, se tem alguém que sabe que não é fácil. Olha, eu contando para você, há 23 anos atrás, eu era pastor de jovens, eu cuidava dessa menina, mas dava um trabalho. Chegou um tempo, irmão, vocês não têm noção, até hoje eu tenho trauma. Eu falo assim, eu nunca mais quero, eu não, fazer trabalho com jovem. De tão traumatizado, era tanto rolo, era tanto pecado, meu Deus, chegava coisa para mim assim, eu falava, Jesus de Nazaré, era coisa feia, irmão, dava um trabalho trabalhar com essa meninada, vocês não têm noção. Então, olha isso, eu sei, líder, eu sei que não é fácil às vezes, você chorar com os que choram, às vezes você está chorando, né? Quem já viu aquela chargezinha na internet, mas isso usam mais para pai e para mãe, né? Que tá o pai e a mãe ali, cuidando do filho, consolando o filho, né? E o filho tá bravo, tá irritado, né? Você não me entende, não sei o quê. Aí o pai ou a mãe tá cheio de faca nas costas, assim, chega, tá todo quem lembra, já viu esse negócio? É assim, às vezes você é líder, é isso, né? Você tá quebradinho, tá com luta dentro de casa, tá com, olha, que coisa. E você está o quê? Socorrendo o outro. Você está consolando o outro. Irmãos, vocês acham o quê? Quantas vezes eu nesse escritório... Porque tem uns irmãos, desculpa irmão, mas desculpa, mas tem uns irmãos que são até meio imbecil, assim, meio idiota. Eu fico indignado, né? Que acha que porque você é pastor, porque você é um ser sobrenatural. Você é gente igual qualquer outra pessoa. Quantas vezes já aconteceu de eu estar atendendo um casal, uma família, né? A pessoa está contando a história dela para mim ali na hora, e a minha mente faz assim, porque tudo que a pessoa está falando é tudo que eu estou enfrentando. Às vezes é com filho, às vezes é na área financeira, e a pessoa você esquece de você para socorrer a pessoa, né? Mas deixa eu te falar uma coisa que eu acredito demais, pregando com uma bolsa de gelo na barriga aqui, falando com você. Eu acredito que a minha recompensa vem do Senhor. Eu espero em Deus, meu irmão. Eu espero em Deus, eu sei que Deus é fiel.
eu sei que Ele é, e Ele vai me recompensar. A Bíblia diz que é a Cristo que eu estou servindo, você está servindo a Jesus. Líder de célula, você está servindo a Jesus, Ele vai te recompensar. Enquanto você cuida daquilo que é de Deus, pode ter certeza, Deus vai estar cuidando das suas coisas, Deus vai estar cuidando da sua família também. Eu sempre tive essa convicção, irmãos, apesar de tudo, eu sempre perseverei nesse negócio, sabe? Falei assim, Deus, eu estou fazendo, às vezes deixando, né? Eu vou contar uma história aqui sensível, né? E bem rapidinho, mas eles sabem disso aí, meu amigo está aqui, o Jair, a Andréia, está aqui o Fernando e a Temes. Um dia, irmãos, o Jair me ligou de madrugada não, era quase meia-noite, umas 11 da noite e tal, né? Aí falou assim, vamos fazer uma visita? Vamos fazer uma visita. Mas aí eu tinha que buscar a Duda no trabalho, a Duda fazia um plantão de 12 horas, eu tinha que buscar ela no trabalho. Olha como são as coisas. E aí eu peguei, na hora, eu estava tentado a falar assim, meu amigo, não vai dar não, né? Mas ele contou a história para mim, eu falei, não, vamos lá. Aí fomos, aí Deus pôs a mão, né? Foi ali um primeiro contato e a gente orou junto e tal, né? Mas a minha mente, irmãos, eu estava assim, porque a Duda estava... Cadê a Duda? Duda, tá aí? Cadê a Duda? Tá por aí. Tá escondida dentro do escritório, não tá ouvindo eu pregar. Tá bom, Então, eu meio traumatizado. A Duda é cheia de trauma. Por quê? Quantas vezes eu fiquei atendendo gente até meia-noite, 1 da manhã na igreja, deitava no chão ali, dormia nos bancos, né? Quantas vezes deixava sozinha para ir socorrer, né? As pessoas, né? E aí eu tinha feito como? Eu falei, não, filho, pode ficar tranquilo que o pai vai te buscar sim. E aí foi dando a hora, aí eu peguei, falei, só um minutinho. Aí mandei uma mensagem, falei, espera uns 15 minutinhos, eu vou atrasar, 15 minutos, já estou encerrando aqui e aí eu vou te buscar. Não é? Por que eu fiz isso, faço e vou fazer. Amanhã nós vamos passar um vídeo, eu vou passar um vídeo para vocês de um pastor que está cuidando de mim, que ele é o coordenador internacional, né, do DNA, que é da visão celular. Esse cara contou uma história, os pastores e os supervisores disseram, ouviram, né? Ele se dispôs a ajudar uma igreja, uma pastora, que era lá eu não lembro se é da Espanha ou da Itália agora, deu um branco aqui, mas aí falou para a mulher, o dia que você precisar, você fala comigo, eu vou te ajudar. A bendita não avisou, chegou no dia 24 de dezembro, ligou para ele e falou, eu estou aqui, e eu amanhã estou voltando para lá. Você acredita que o pastor Wagner, né, que é um pastor que está cuidando de mim, ele falou, não, tá bom, eu assumi o compromisso, disse que ficou na festa de 24 para 25 até umas 3 da manhã com a família, disse que botou o despertador às 5 da manhã, saiu, foi lá, atendeu a pastora, deu um super treinamento assim, vapt-vupt para ela, não é? E aí voltou para casa, que na hora que voltou em casa eram umas 10h30, 11 da manhã, estava todo mundo dormindo, nem tinha visto ela sair, né? Aí ele contando, por quê? Porque ele acredita, ele falou assim, olha, hoje está lá uma igreja abençoada, uma igreja em célula, uma igreja que está ganhando vidas para Jesus. Então, irmão, eu também creio dessa maneira, que às vezes vai requerer sacrifício. Quanto mais alto eu quero ir, quanto mais alto você quiser ir, mais sacrifício você vai ter que fazer. Olha para a tua vida, olha para o contexto da tua vida, em todas as áreas, você vai perceber isso, que sempre para você ir para um próximo nível, você atingir um próximo nível, você teve que fazer algum sacrifício. É verdade ou não é? Então, graças a Deus, hoje está aqui o Fernandão, a Temes, a família está, né, tá num processo aí, aprendendo de Jesus, né, é um processo, vai até Jesus voltar, mas e aí nessas horas eu canto, quem lembra da canção do Juliano Som? É só alguns? Como que diz a canção do Juliano Som? Vai valer a pena, diga comigo, vai valer a pena. Líder de célula, se eu tivesse que resumir tudo isso aqui, eu ia te dizer, vai valer a pena. Vai valer a pena, toda semente plantada, todo o tempo dedicado, sabe, toda oração, lágrimas às vezes pelos outros, pode ter certeza, Deus está recebendo isso aí, e isso está diante de Deus, Deus vai te recompensar em nome de Jesus, amém? Quem crê nisso aqui? Deus vai te recompensar, Deus vai abençoar você, Deus vai abençoar a tua casa. Continua comigo aí no texto sagrado, o apóstolo Paulo então fala aqui que ele, na fúria dele, ele queria acabar com tudo, e aí ele teve uma visão, diz que ele teve ele viu uma luz do céu, mais resplandecente que o sol. Uau! O que é mais resplandecente que o sol, irmãos?
Só o verdadeiro sol, né? O sol da justiça, o sol da manhã, quem que é? Quem que é o sol da justiça? Quem que é o sol da manhã? É Jesus, olha lá. Eu vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Olha isso aqui. Todos caímos por terra. De vez em quando Deus dá uma pegada na gente. Tem alguns aqui que está precisando mesmo, né? De uma visão e está precisando dar uma caída assim, sabe? Para ver se acorda, se desperta de vez, escuta, e caímos, ele fala, eu caí, né, na verdade foi ele que caiu, não, todos caímos por terra, olha isso, todos caímos por terra, então ouvi uma voz que dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Tem uma outra versão que diga aí, dura coisa é para você recalcitrar contra os aguilhões. Olha como essa versão da tradução é mais fácil, né? Simplifica, né? Olha o que significa, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, resistir às ferroadas, ao aguilhão, só lhe trará dor. Eu queria que alguém que está aqui, e que de repente, você fala, puxa vida, por que parece que eu estou dando murro em ponta de faca? Eu tenho tudo para ser feliz, mas eu não sou feliz. Eu tenho tudo para ter alegria, mas eu não tenho alegria. Você já parou para pensar nisso? Tenho todas as razões, todos os motivos. E aí você fica procura uma coisa, procura outra. Será que o que está faltando de verdade para trazer essa verdadeira alegria, essa plena consciência de estar vivendo o propósito, estar vivendo realmente aquilo que importa, aquilo que vale a pena? Será que não é, irmãos, se voltar para Deus, se voltar para a vontade de Deus, parar de se iludir com esse mundo? Quantos aqui estão iludidos com esse mundo? Você está achando que esse mundo aqui, irmão, ele vai melhorar? Isso aqui está envelhecendo, e entenda, mas ele está estragando igual um trapo, um pano velho. Você está com expectativa nesse mundo? Você está com expectativa na educação, na cultura, no governo? Depois até eu ia orar agora, nesse momento que nós oramos. Nós precisamos orar pelo Brasil, irmãos. Nós estamos vivendo um momento muito delicado. É só Jesus para pôr a mão sobre nós, sobre a nossa nação. Mas a gente tem que estar consciente, irmãos. Escuta que você, né, do lado de cá ou do lado de lá, independente do que você acredita. Mas, querido, você está achando que a solução para todos os nossos problemas vai vir da política? Você está achando isso aí, criatura? Você está equivocado. Nós precisamos olhar para o alto. Jesus disse, quando essas coisas começassem a acontecer, vocês tinham que olhar para o alto. Jesus está voltando, igreja. Diga comigo, Jesus está voltando. Será que você ainda acredita nessa verdade da Bíblia? Ou você é igual eu, crente de 30 anos, que já meio que ficou meio calejado, e aí a gente fala por falar, mas no fundo a gente fala assim, isso aí todo mundo fala, desde que o mundo é mundo, os nossos pais estão falando isso aí, os apóstolos falaram, e todo mundo foi falando, repetindo. Eu acho que não é bem assim não, né? Sabe o que eu ouço alguns crentes dizendo, irmãos? Lógico que Jesus vai voltar, para aquela pessoa que morre. Jesus voltou para aquela pessoa, mas de verdade, ela não acredita mais na volta de Jesus, naquilo que a Bíblia diz que ele vai vir mesmo. Querido, deixa eu te alertar uma coisa, é verdade, para quem morre, Jesus volta naquela hora, só que existe um momento, onde ele prometeu e que vai se cumprir, e eu te digo, você que tem ouvidos para ouvir, ouça, esse dia, ele está assim, está por um triz. Está por um triz. Se a Bíblia diz que quando os apóstolos começaram a pregar, eles diziam, são os últimos dias, deixa eu dizer uma coisa para você, nós estamos vivendo os últimos segundos, o tempo está acabando, irmãos. Sabe aquela ampulheta que vai descendo a areiazinha, que conta o tempo? Tem pouquíssimos grãos de areia para cruzar, e para chegar a hora, chegar o tempo, Jesus vai vir buscar a sua igreja. Jesus vai vir buscar um povo que é dele, povo dele, não é qualquer povo não, é uma noiva, a Bíblia fala, é uma noiva, sem mancha, sem mácula, sem ruga, é uma noiva. E outra coisa, a palavra fala lá, a parábola das 10 virgens, é uma noiva que tem azeite na sua lâmpada. Se Jesus viesse agora, se Jesus voltasse hoje, estou falando para você, voltasse para a igreja, você tem azeite aí na sua lâmpada, meu querido?
Você está andando na luz? O que esse azeite, que é a presença do Espírito Santo, simboliza e significa para nós? A luz do Espírito Santo. Será que você está tendo a luz do Espírito Santo? O Espírito Santo está iluminando você, está falando com você? Você tem direção de Deus na sua vida? Você tem? Você ouve a voz do Espírito Santo? Porque esse azeite na lâmpada significa isso. Eu tenho ouvido a voz de Deus. Eu tenho ouvido o Espírito Santo. Eu tenho a luz do Espírito Santo. Eu não ando em trevas, não. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei para onde é o norte. Para onde que é o norte? Para onde que é? Será que eu consigo discernir isso aí? Porque, infelizmente, alguns de nós, ou muitos, ou a maioria de nós, não tem isso, irmão. Está perdidinho. A vida se resume, sabe a quê? Vou fechar mais um contrato. Vou arrumar um trabalho. Vou pagar as contas, pagar os boletos. Esses boletos, tem a fábrica do boleto, que eu não sei onde que é, mas é boleto. Vou comprar. Vou comprar um carro novo, que legal. Agora é a hora, eu vou comprar um apartamento. Legal, tudo bem. Mas a tua esperança em Jesus é só para isso? É só para essa vida? É só para comprar um carrinho novo, para comprar uma casa, um apartamento, sei lá o quê, ganhar um dinheirinho aí, conseguir ter umas férias de 15 dias. Quem tem umas férias, eu estava doido para ficar 15 dias, fiquei 8, mas estava louco de vontade. Nossa, Deus, não deu certo. Ainda começou a chuvarada, temporal, aí não fiquei. Mas eu estava doido. Nossa, quando o irmão consegue ficar 15 dias de férias, 20 dias, não sei se tem alguém aqui que consegue, tem alguém que consegue 30 dias de férias? Não, tem um ou outro aí. Nada, negão. Quando você está de férias de 30 dias, eu boto você para trabalhar aqui na igreja igual um condenado. Escuta, sabe, irmão, é tudo da vida, é tudo que você espera. É toda a tua expectativa, é isso aí que você está procurando, Lógico, eu acredito que Deus quer. Quem crê que Deus quer nos abençoar? Quantos creem que Deus quer nos abençoar? Deus quer cuidar de mim, de você, quer nos dar um casamento abençoado. Escute, casamento abençoado não quer dizer casamento com ausência de problema, porque tem uns aqui que quando eu ouço falando assim, eu falo, tadinho, inocente, não sabe nada, acha que agora eu tenho Jesus, meu casamento vai ser perfeito. De onde você tirou isso aí? De onde você tirou? Eu falo para o pastor Amar e para a pastora Cláudia, Casados para Sempre, por exemplo, o casal vai lá, quando está fazendo, aí ganha a pílula, a pílula dessa semana, qual que é? É namorar, vai ter que namorar, aí o cara, nossa, fica tudo, e a pílula dessa semana? A pílula dessa semana é fazer um programinha como casal, ir para o cinema, sei lá. Enquanto está fazendo o curso, você olha, chega aqui de mãozinha dada, um olhando para o outro assim, faz assim, suspirando, o cara chama, meu lindo, a mulher chama o homem, meu lindo, aí ela fala assim, meu gato, barba por fazer, unha grande e bafo de peixe, e tá, querido, aí você não quer Jesus, você só quer melhorar o teu casamento? Lógico que é bom melhorar o casamento, amém, povo de Deus? A gente quer, quem quer viver uma vida desgraçada? Eu vou contar para vocês, eu achei que aquilo foi a armação da pastora, esse negócio aqui, eu acho que foi um esquema que ela fez, ela está querendo e tal, mas escuta, irmãos, aí termina o Casados para Sempre, não dá um mês, aí vira aquele inferno, pastor, ei, teve as casas e tal, se você não pegar firme com Jesus, meu irmão, não adianta. O que sustenta um casamento, lógico, a gente precisa aprender a melhorar. Vocês viram o pastor Gessé, ensinou um monte de coisa boa, eu mesmo fiquei encantado com algumas coisas que eles ensinaram aqui para nós, que bênção. Mas o que sustenta um casamento, meu irmão, que mantém um casamento de pé, não adianta, não é quantas namoradas você dá, não é só isso é parte, não é as férias que você tira, que olha, resolveu, no dia que você está de férias, dá uma relaxada, fica tudo bem. Mas irmão, a gente sabe o que sustenta uma família, o que sustenta um casamento é Jesus. Lembra aí a tua esposa, o teu esposo, fala assim, é Jesus que nos sustenta. Sem Jesus, meu irmão, não adianta, você vai ficar aí sofrendo, tá? É Jesus. A gente precisa dessa luz. Fechou minha Bíblia aqui, essa abençoada, não é? Coloca aí na tela. Está na tela a Bíblia ou não está? Vocês não estão usando a Bíblia na tela? Porque daí eu consigo acessar lá do fundo. Está aí? Na tela lá. Joia. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que está me perseguindo? Resistir ao aguilhão, só lhe trará. O próximo versículo. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo. Muito legal isso aqui, rapidinho. Irmãos, Paulo estava perseguindo quem?
os cristãos, estava perseguindo a igreja, sim ou não? Só que o que Jesus está falando para ele aí no versículo de número 15? Quando ele perguntou, quem és tu, Senhor? Quem é você? Aí Jesus falou o quê? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Você sabia que quando alguém persegue a igreja, persegue o povo de Deus, por isso que nós somos cristãos, irmãos, Jesus se identifica comigo e com você, ele está perseguindo você, está perseguindo eu. Jesus falou, você está me perseguindo, Paulo, é eu que você está perseguindo. Passa o próximo versículo, fazendo favor, filho. Versículo de número 16. Agora, levante-se, fique de pé, eu apareci para constituí-lo, olha que coisa, o cara que era o perseguidor, Jesus fala para ele, eu apareci para te constituir servo e testemunha do que você viu e ouviu, viu a meu respeito e ouviu, e do que eu vou lhe mostrar, né? Pode passar o próximo versículo aí, acho que aqui voltou agora, versículo de número 17, verso 17, eu o livrarei do seu próprio povo, porque olha, pensa no homem que foi perseguido, foi o apóstolo Paulo, né? Eu vou te livrar do teu próprio povo, vai lá, eu te livrarei do teu próprio povo e dos gentios, porque os gentios também vieram para cima dele com fúria, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Olha, isso aqui é muito sério, num tempo como que nós estamos vivendo, olha o que Jesus vai falar aqui, é Jesus que está falando, vamos levar a sério, irmãos? Vamos levar a sério, irmãos? Amém? Porque é Jesus que está falando. A gente está vivendo um tempo do politicamente correto. A crentaiada hoje, olha, pensa, tem um medo. A gente não fala de inferno, a gente não fala de Satanás, a gente tem que, politicamente correto, né? Então você tem que falar, olha o que Jesus vai falar para quem? Para o apóstolo Paulo. As pessoas, é Jesus que está falando, ainda bem que é Jesus que está falando, não sou eu. As pessoas que estão longe de Deus, longe de Jesus, olha o que ele fala. Eu te enviei, Paulo, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Onde que as pessoas estão? Onde que as pessoas estão? Estão em trevas, meus irmãos, mas espera que dá para piorar. Porque diz aqui, e do poder, vocês conseguem ler a letra aí? Do poder de Satanás para Deus. Querido, deixa eu te dar uma notícia muito triste aqui. Quem sabe isso aí vai te motivar a sair daqui, a se levantar e nessa semana batalhar por alguém, orar por alguém, convidar alguém para ir na sua célula. Sabe por quê? Sabe por quê, meu querido? Jesus está dizendo aqui, olha o que Jesus está dizendo, do poder de Satanás para Deus. As pessoas estão debaixo de cadeias demoníacas. As pessoas estão debaixo de grilhões malignos, queridos. Você talvez conviva com pessoas que elas estão amarradas por forças demoníacas. Elas estão debaixo muitas vezes do poder das trevas. É o que Jesus está falando, ainda bem, deixa eu repetir aqui, ainda bem que quem está falando isso aqui é? Quem está falando isso aqui, igreja? Ainda bem, Jesus está dizendo, você vai converter essas pessoas, abrir os olhos dela, converter elas das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Meu Deus, tem gente que está presa, amado, tem sido como, sabe, uma marionete na mão do diabo. Você conhece alguém que está assim? Uma marionete na mão de Satanás? Você vê o diabo pegando a pessoa, manipulando ela, a pessoa presa, cativa. E aí? Deus está falando para Paulo, Deus falou assim, Paulo, então, eu vou te levantar e eu vou te usar, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E agora eu quero o último versículo, quero que você preste muita atenção no que, o que de fato faz a diferença, e é isso que eu estou orando por mim e por você, para a gente encerrar e ir para casa, mas ir debaixo dessa palavra. Olha isso aqui, verso 19. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Depois você lê todo o texto. Deixa eu encerrar. Mas para encerrar eu preciso falar olhando bem dentro dos seus olhos. Há uma mudança tremenda que aconteceu aqui na vida de Paulo. Ele está testemunhando, ele está contando isso. Ele partiu lá no verso 9, eu falei para vocês, de uma pessoa que ele acreditava em algo, né? Verso 9, pega o versículo 9 aí, ó, examina ele. Diz ali, ó, diz assim, eu estava convencido de que era isso que eu tinha que fazer. Deixa eu falar com você. Ô Danilo, se puder baixar um pouco meu microfone, faz esse favor. Escuta isso. Tem gente aqui que está convencida
de algumas coisas. E não é fácil, irmãos. Sabe por quê? Porque existe uma categoria de pessoa que para ela sair de onde ela está, para ela, o nome disso é transição, diga comigo, transição. Ela transicionar, ela sair desse lugar, para chegar onde Deus quer, é uma batalha espiritual, é uma batalha aqui, ó. Por quê? Porque a pessoa acredita, ó, Paulo está dizendo aqui, ele fala assim, eu estava convencido, eu acreditava, que eu tinha que fazer isso mesmo, eu tinha que perseguir os cristãos, eu tinha que prender, eu fiz de tudo para fazer isso, eu peguei a carta dos principais dos sacerdotes, eu viajei longe, eu fui em outros países até para prender, eu chegava ao ponto de torturar eles, para obrigar eles a negar a fé deles, escuta isso, ele estava convencido disso. Eu chamo esse camarada do sincero enganado. Eu quero falar com você aqui nessa manhã, meu irmão, minha irmã, tem até convidado aqui, que tem sido tão sincero. Olha na minha direção para eu falar com você, se eu posso olhar no teu olho. Tem gente aqui que está convencido de que a vida é ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro. Essa é a minha missão nesse mundo. É? Você está convencido disso? Estou convencido que o meu destino, meu propósito nesse mundo é ter uma família. Se eu estiver bem, minha esposa, e tiver uns filhinhos aí, fazer uns 4, 5 filhos, 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos, né? Hoje o pessoal não faz mais tanto filho assim. Antigamente as famílias eram, né? Porque tinha que trabalhar, ajudar no trabalho, era na propriedade rural. Então o pai fazia 10 filhos, 11 filhos. Meu pai mesmo ainda família de 11, né? Tinha 8, 9, mas era por causa da mão de obra. É para ajudar lá na carpir o café, abanar o café, né? Então fazia aquele monte de filho. Então tem gente aqui que diz assim, esse é o meu propósito de vida. Esse é o meu propósito. Eu estou convicto, igual Paulo falou, eu estou convencido. Tenho uma esposa, tenho um filho, e vou fazer de tudo, sabe? Para segurar a onda, para ter um casamento feliz. Vou mandar um buquê de flores, né? Igual um pegou eu essa semana, eu e a pastora, e vida destruída, judiação. Aí achando que tudo se resume a isso. Eu falei, isso é importante, lógico que é importante. Aí querendo, aconselhando. Não, porque as mulheres, tem que falar para as mulheres, que elas não podem usar aquela, até, olha a expressão que eles usam, as irmãs lá na igreja, como que vocês falam lá na igreja? Ele não é convertido, estou orando por ele, pela salvação dele. Porque as mulheres não podem usar essas calcinhas que parecem um coador de café, que é coisa gigante, né? Parece não, e porque daí o marido vai perdendo o interesse. Essa era a conversa. Achando que tudo se resume, aí a gente ouviu e tal, meu Deus, a pastora pegou, mas deu-lhe uma sabugada, assim, que ele, né, deu 15 minutos depois, ele me mandou uma mensagem, nossa, como é bom estar com vocês, como é bom, sabe, tem alguns aqui acreditando nisso, que basta, se eu estiver bem, meu casamento estiver bem assim, sabe, parece que está pisando em cristais, vive tentando, sabe, equilibrar o negócio, acha que a vida se resume a isso. Acha que a vida, eu não sei, né? Sabe, o horário venceu, eu tenho que encerrar. Mas, meu irmão, eu não queria que você saísse daqui, no meu entendimento pela palavra de Deus, e é o que eu quero que você entenda nessa manhã, pela palavra de Deus, querido, você está precisando de uma visão celestial. Você está precisando de uma visão de Deus. É uma visão do alto, irmão. Sabe? Parar de viver essa vidinha aí. Acorda cedo. Né? Tem uns aí que falam para mim, acorda às 5 da manhã, legal, querido, que bênção acordar às 5 da manhã, né? Porque assim, esforçado, e olha, toma um café e batalha, e estou lutando, que bom, irmão, nem o Rodrigo falou para a gente aqui, tem que ser diligente, tem que se esforçar, mas tudo se resume só a isso, a tomar um café e escovar o dentinho, ir para o trabalho, e rala, termina o dia, aí senta na frente da TV, assiste um Netflix. Agora tem Netflix, você escolhe o que você quer assistir, né, irmão? Aí você vê o que é do teu interesse. Assiste um Netflix, vai dormir e esperando, né, dar o dia ali para fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer uma programação diferente. E a tua vida está se resumindo a isso. Puxa vida. Eu sinto tanto por mim e por você. Onde foi que a gente se perdeu, irmãos? Sabe a igreja de Éfeso, lá
lá em Apocalipse, que Jesus vai e fala assim: eu tenho contra você. Eu tenho contra você. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram. Aí Deus fala assim: vocês têm que se arrepender, vocês têm que voltar atrás. Volta! Volta às primeiras obras, Deus fala. Volta lá no começo, de novo. Volta. Porque senão eu vou vir, eu vou remover você. Sabe, irmãos, está faltando uma visão celestial. Eu preciso encerrar, mas eu preciso falar com alguém que está aqui. Deus já tinha me falado. Deus me deu uma palavra específica. Tem alguém aqui que diz assim: mas eu nem tenho idade mais para isso. Nem tem mais idade para isso. Não é? Nem tem idade. Isso é coisa para a pastora Cláudia, na hora que orou. Realmente, os avivamentos, Deus usou crianças, adolescentes, jovens. É uma coisa extraordinária. E às vezes a gente, né? Eu mesmo já passei da casa doenta. Aqui tem vários que passou da casa doenta. Fala assim: agora é manutenção, né? Vamos viver a vida. Vamos levar. Deus falou de você para mim. Deus falou de você para mim. Sabe? Maior visão, depois de Jesus na Bíblia, tem um homem chamado de Abrão. Abrão vem de uma família toda desestruturada. Toda desestruturada. Eram idólatras. Viviam na idolatria, no paganismo. Se você pegar o capítulo de número 11 de Gênesis, versículo 33, 34, você vai ver lá. Uma família idólatra. Aí no capítulo 12, Deus aparece para Abrão. Deus dá uma visão para Abrão. Deus dá uma visão e fala assim: Abrão, sai de onde você está. Esse onde aqui não é um lugar apenas físico. É de como você está vivendo. Olha a vida que você está vivendo, rapaz. Essa vida aí não é para isso que eu te criei, não. Aí Deus fala assim: sai daí e vai para a terra que eu vou mostrar para você. E aí Deus fala assim: eu vou engrandecer você. Eu vou te abençoar poderosamente. Ao ponto de Deus falar: vou fazer do teu nome famoso. Vou te tornar grande. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Uau! Uau! Ó que coisa. E aí, meu irmão, se você examinar lá, você vai descobrir o seguinte. E Deus mandou eu dizer para você. Deus mandou eu falar isso para você. Era Abraão, de 75 anos, quando Deus falou com ele. Ele tinha 75 anos. E Deus tinha dito para ele que daria um herdeiro, um filho, Isaque. E o texto faz questão de dizer: e a sua mulher era estéril. O quadro mais improvável do mundo estava diante de Abrão. E Abrão é para mim e para você o pai da fé. Aos 75 anos de idade, ele recebeu uma visão. Sabe, eu estou orando para que Deus nos visite, Deus nos alcance com uma visão celestial. Nós temos que sair, meu irmão, sair desse mundo tão limitado e limitador, que Deus é apenas para mim e para você, na melhor das intenções, um gênio da lâmpada que a gente dá uma esfregadinha e ele aparece, né, faz uma oração e ele aparece e fala: o que você precisa? Você tem direito a 3 pedidos, né, igual mineiro, eu quero um queijo. Aí eu falo assim: tá bom, tá o queijo. Vocês conhecem essa piada? Porque eu tenho que dar uma descontraída para você sair daqui, mas né, senão sai todo mundo revoltado comigo, né? Aí o mineiro: você quer o quê? Um queijo. Tá o queijo. Aí o segundo pedido: o que você quer agora? Eu quero um outro queijo. Pode ser? Pode, tá outro queijo. Aí por último, aí o mineiro pegou e falou assim, né, o terceiro pedido, falou: agora é o último. Aí o mineiro falou assim: eu quero uma esposa, eu quero uma mulher. Aí o gênio olhou para ele e falou: nossa, ainda bem, né, eu achei que você ia pedir outro queijo. Ele falou: eu queria, mas eu fiquei com vergonha. Então tem uns irmãos que estão assim com Jesus. Abençoa meu trabalho. Jesus abençoa. Segundo pedido: abençoa meu trabalho. Jesus abençoa. Aí no terceiro ele falou assim: abençoa meu casamento. Aí Jesus falou: puxa, achei que você ia pedir para abençoar teu trabalho de novo. Ele falou: porque eu fiquei com vergonha mesmo. Não é? Jesus não é um gênio da lâmpada, amém, povo de Deus? A relação minha e sua com ele não é esse negócio, não. O que eu preciso? O que você precisa? Nós precisamos de uma visão celestial. É uma visão do céu, irmão. Que o céu se rasgue diante de nós. Que os meus olhos, os teus olhos se abram nessa manhã. Que nós sejamos tocados por uma visão, assim como Paulo. Ele foi tocado pela visão. Ele parou de viver por aquilo que ele achava. Ele falou assim: eu acho que é isso. Eu quero fazer isso aqui. Eu tô comprometido com isso aqui. E ele passou a viver o propósito de Deus. Deus está chamando você. Deus está chamando.
é Deus, não sou eu. Se você responder um chamado do Claudinei, você não vai dar conta. Agora, se o Espírito Santo está tocando você, te inquietando, está te chamando, querido, obedece. No percurso, depois você lê o texto, tem um monte de provação. No percurso tem um monte de dificuldade, tem um monte de prova, tem um monte de situação. Abraão foi provado duramente, Paulo foi provado duramente, mas eles chegaram lá. Se você receber uma visão de Deus, eu posso já te adiantar, desde agora, você vai chegar lá. Você vai cumprir o propósito. Você não vai morrer, meu irmão, se é que você vai morrer antes que Jesus venha, com aquele arrependimento de ter vivido uma vida, sem vergonha. Uma vida sem propósito. Uma vida que não passou apenas de cumprir tabela, apenas de pagar boleto, apenas de trabalhar, ganhar dinheiro, pagar as contas, fazer alguma coisinha, como eu sempre digo aqui, né? Tirar umas fériasinhas aí de 8 dias, eu estou revoltado com essas férias de 8 dias, né? Só, a vida se resume a isso. Não, se você não tiver uma visão de Deus, um propósito maior, querido, é isso que vai acontecer. Mas Deus tem te trazido aqui porque Ele quer dar para mim, para você, para nós, uma visão. Fique de pé nessa manhã.